A paz e a graça do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Gratidão pela presença do meu Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Gratidão pela presença do Espírito Santo de verdade, que trouxe vocês aqui para conhecer a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo, sem dogmas, sem religiosidade, sem manipulação nenhuma do ser humano. Somente o Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, estando aqui presente para poder te enviar um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do nosso Senhor Deus para sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu me chamo Eduardo e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada ela é separada em 3 categorias: letras, escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia é tempo, quantidade e matemática, e cores, o que explica as cores do fundo do cenário, e de nossas vestes santas, que são somente utilizadas para a atividade e santidade do nosso Senhor Deus. Não usamos e nem podemos usá-la no nosso dia a dia. E o nosso trabalho é com essas 3 fórmulas, porque nós temos apóstolo e também sacerdote. E por nós termos essas 2 autoridades espirituais, que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas 3 funções de onde nós estivermos, até seja onde for que você esteja ou para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus o Cristo. Leia e examine na Bíblia Sagrada em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41 e 42 e João 15, versículo 15. E veja os benefícios que há em você se juntar conosco em um só Espírito. Por isso, seja fiel, como está escrito na Bíblia Sagrada. E o meu dever é cumprir a missão dessa igreja virtual, @avivamento24AD, de ministrar 24 livros e capítulos com orações e ser um canal para o Espírito Santo do Senhor Deus falar ao coração de todos os 24 rebanhos dos verdadeiros adoradores do Senhor Deus e dos que buscarem uma palavra que é um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do nosso Senhor Deus para sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteios de livros da Bíblia Sagrada que proporcionam um alimento espiritual para o consumo de todos vocês, pois no verdadeiro ministério do nosso Senhor Jesus o Cristo sempre tiveram sorteios para que não houvessem manipulações de sentimentos, emoções ou interesse dos seres humanos, dando a total direção ao Senhor Deus para que fosse feita a vontade dele. Como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ao Novo Testamento em que houveram sorteios, os livros de Atos, capítulo 1, nos versículos 16 a 26, Levítico 16, com foco nos versículos 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e capítulo 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, no versículo 1 e versículo 2, e no livro da sabedoria, em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E atenção para o comunicado e também um convite que nós fazemos para todos vocês. Muita atenção, seja você também membro dessa igreja virtual, @avivamento24AD, escolhendo um número de 1 a 24, pois além de estarem recebendo uma palavra revelada do Senhor Deus para a sua vida, também vai estar recebendo orações além das realizadas durante as lives de segunda a sexta. Você estará recebendo orações todos os dias de madrugada e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. E para ser membro dessa igreja virtual, basta estar seguindo ou se inscrevendo e deixando nos comentários dizendo seu nome e que você é membro da Avivamento 24AD. E diga qual número de 1 a 24 você faz parte. Lembrando que você pode continuar frequentando qualquer templo físico, igreja ou congregação, pois o Senhor Jesus afirmou que aquele que não ajunta, espalha, e o reino dividido não prospera. Examine no livro de Mateus, capítulo 12. E saibam que estamos oferecendo 10 milhões de reais em dinheiro para quem mostrar na Bíblia Sagrada que este ministério de sorteios não são do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, e que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você, ou quem você trouxer até nós, que provar com base na Bíblia Sagrada, com base na Bíblia Sagrada, vai receber o prêmio de 10 milhões de reais em dinheiro. E essa é apenas uma das mais de 100 denúncias com um prêmio somado de mais de 730 milhões de reais em dinheiro, sem contar as mensagens com a hashtag a anunciar a mensagem dos séculos, que o prêmio somado já ultrapassa a 1 bilhão de reais. Para quem provar com base na Bíblia Sagrada de que nós estamos errados ou mentindo, ou que eles estão apresentando e praticando a verdade. Perdão. E lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas através de carta, as comunicações entre elas.
Por isso, nós também utilizamos da internet como uma ferramenta de divulgar e anunciar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, de forma ainda mais eficiente, pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas em todo o mundo, através de todas as redes sociais em que nós estamos ao vivo, nesse momento, podem ter acesso à graça de Cristo. Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que jamais estarão perdendo seu tempo, mas sim aumentando a sua fé para ter muita fé também ao se ajuntarem conosco. E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos, nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteção quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscrito ou seguidores e ofertantes nesse ministério do nosso Senhor Jesus Cristo para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada sobre a necessidade de você ofertar em Mateus capítulo 12, nos versículos 25 e 30 a 32, Lucas 5, versículo 14, Lucas 6, nos versículos 38 e 40, Lucas 11, 41 e 42, Romanos 15, 16 a 18 e Provérbios 11, no versículo 25. E dependendo da rede social em que você estiver nos assistindo, você vai encontrar as informações necessárias para ofertar na descrição dessa live. Em outras redes sociais, você vai encontrar o vídeo fixado no nosso perfil. E lembrando que, além de discípulos e amigos do Senhor Jesus Cristo, nós também somos um grupo de empresários e que a inauguração de nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil está levando muitos empregos, trabalho, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casas do seu bairro e muito mais para todos que estão junto conosco ou querem se juntar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso. Glórias ao nosso Senhor Deus, gratidão pela presença de cada um de vocês. Graças a Deus. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Vamos aqui dar início às nossas orações para dar início à nossa live, que diz assim: Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal para ministrar a tua santa, forte e verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nessa live a tua paz, a tua graça e a tua alegria para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nessa live da tua igreja virtual, @avivamento24D. Eu peço ao Espírito Santo do Senhor Deus para tocar nos corações de todas as pessoas onde essa live ia alcançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se juntar em um só Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser muitíssimos abençoados e que haja o poder do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo em nossas vidas, nos libertando e nos purificando de todo espírito do mal. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, o meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Vamos aqui a mais uma oração para poder estar apresentando as minhas mãos ao nosso Senhor Deus e ao Espírito Santo do nosso Senhor Deus, que diz assim: Senhor Deus, eu peço ao Espírito Santo que use as minhas mãos para sortear todos os 24 capítulos dentre os 66 livros da Bíblia Sagrada para alimento espiritual, edificação, libertação, fortalecimento e proteção para todos os 24 rebanhos verdadeiros adoradores do Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Também peço ao Espírito Santo que use as minhas mãos para sortear todos os capítulos que serão ministrados agora para levar a tua paz, a tua graça e a tua alegria, através da tua santa palavra, que é viva, é vida, é espírito e vivifica cada vida alcançada nessa live, e que haja o poder do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo em nossas vidas, nos limpando de todo espírito do mal. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, o meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais uma oração para poder tirar toda essa carga negativa, todo esse espírito do mal que possa estar te oprimindo de alguma forma ou alguma maneira. E lembrando que nossas orações, todas elas são numeradas, assim como as orações no livro de Salmos. Todas numeradas. Vamos aqui ao sorteio da oração, para dar início ao sorteio dos rebanhos dos 24 verdadeiros adoradores do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Então, escolha aí o seu número de 1 a 24 para você poder fazer parte do rebanho dos 24 verdadeiros adoradores do nosso Senhor Deus. Assim como está escrito em João 4, do 21 a 26, que nosso Deus é Espírito e importa que os que o adorem em Espírito e em verdade. Saiu agora a oração de número 17. Oração de número 17, que diz assim:
Senhor Deus, eu peço que haja o poder do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, nos libertando e nos purificando de todo espírito do mal, e que essa palavra que está sendo enviada agora para curar e para libertar desse mal, nessa vida, nessa casa, nesse local de trabalho e nesse veículo, em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluias, o meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui dar início ao sorteio dos rebanhos. Escolha aí o seu número de 1 a 24. Hoje estaremos começando a nossa live com os rebanhos de número ímpar. Mas você que faz parte do rebanho de número par também sairá com uma palavra para a sua meditação. Então meditem aí, escolha aí o número para você estar recebendo um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do nosso Senhor Deus. Para a sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Permita o Espírito Santo do nosso Senhor Deus está falando ao seu coração. Saiu agora o rebanho de número 5, ímpar, e rebanho de número 6, par. Rebanho de número 5, ímpar, e rebanho de número 6, par. Vamos estar aqui meditando no livro de 2 Coríntios, contém 13 capítulos. 2 Coríntios com 13 capítulos. Vamos aqui no livro de 2 Coríntios com 13 capítulos. Mas lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu vou ler apenas 3 versículos de cada capítulo sorteado. Mas é necessário que você venha ler o capítulo todo para a sua meditação. Assim você vai trazer para a sua presença anjos celestiais e o Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus, seja onde vocês estiverem meditando nas Escrituras Sagradas. 2 Coríntios, capítulo 6, para os rebanhos de número 5 e rebanho de número 6 estarem meditando. 2 Coríntios, capítulo 6, contém 18 versículos, que diz assim: associação com os descrentes. Nos versículos 14, 15 e 16 diz assim: não vos prendas a um julgo desigual com os fiéis, porque que sociedade tem a justiça com a justiça? E que comunhão tem a luz com as trevas? E que concórdia há em Cristo e Belial? Ou que parte tem o fiel com o infiel? E que conservo tem o templo de Deus com os ídolos? Porque vós sois o templo do Deus vivente, como Deus disse, neles habitareis, e entre eles andareis. Eu serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 21, ímpar, e rebanho de número 22, par. 21, ímpar, e 22, par. Vamos estar aqui meditando no livro de Daniel, 12 capítulos. Livro de Daniel, que contém 12 capítulos. Daniel com 12 capítulos. Capítulo 5 do livro de Daniel para os rebanhos de número 21 e rebanho de número 22 estarem meditando. Daniel, capítulo 5, contém 31 versículos, que diz assim, fala sobre o banquete de Belsazar, nos versículos 8, 9 e 10. Então entraram todos os sábios do rei, mas não puderam ler o escrito, nem fazer saber ao rei a sua interpretação. Então o rei Belsazar perguntou-se muito e mudou-se-lhe o semblante. E os seus grandes estavam sobressaltados. A rainha, pois, por causa das palavras do rei e dos seus grandes, entrou na casa do banquete. Então falou a rainha e disse: ó rei, o rei vive para sempre. Não te turbes os teus pensamentos, nem se mude o teu semblante. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 23, ímpar, e rebanho de número 24, par. 23, ímpar, e 24, par. Vamos estar aqui meditando no livro de Glórias ao nosso Senhor Deus. Não deixem de curtir, comentar, compartilhar essa nossa live para outras pessoas também conhecerem a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho
do nosso Senhor Deus, sem acrescentar, sem omitir nada nas Escrituras Sagradas. Saiu o livro de Atos, contém 28 capítulos. Perdão, vamos aqui no livro de Atos, com 28 capítulos. Capítulo 10 do livro de Atos para os rebanhos de número 23 e rebanho de número 24 estarem meditando. Atos, capítulo 10. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Não deixe de escolher o número de 1 a 24 para você poder fazer parte do rebanho dos 24 verdadeiros adoradores do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Capítulo 10 do livro de Atos contém 48 versículos, que diz assim: fala sobre o centurião Cornélio, nos versículos 3, 4 e 5. Este, quase a hora nona do dia, viu claramente numa visão um anjo de Deus, que se dirigia para ele e dizia: Cornélio, o qual, fixando os olhos nele, e muito atemorizado, disse: que é, Senhor? E disse-lhe: as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. Agora, pois, envia homens a Jope e manda chamar a Simão, quem tem por sobrenome a Pedro. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho de número 15 ímpar e rebanho de número 16 par. 15 ímpar e 16 par. Vamos aqui ao sorteio do livro, para os rebanhos estarem meditando. Livro de 2 Crônicas, 36 capítulos. 2 Crônicas com 36 capítulos. 2 Crônicas, capítulo 30, para os rebanhos de número 15 e rebanho de número 14, 15 e 16 estarem meditando. 2 Crônicas, capítulo 30, contém 27 versículos para os rebanhos de número 15 e 16 estarem meditando. Diz assim no versículo 30, Ezequias celebra a Páscoa, nos versículos 4, 5 e 6. E isto pareceu bem aos olhos do rei e de toda a congregação, e ordenaram que se fizesse passar pregão por todo Israel, desde Berseba até Dan, para que viessem a celebrar a Páscoa ao Senhor Deus de Israel em Jerusalém, porque muitos não o tinham celebrado. Como estava escrito, foram, pois, os correios com as cartas do rei e dos seus príncipes por todo Israel e Judá, segundo o mandamento do rei, dizendo: filhos de Israel, convertei-vos ao Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, para que ele se volte para o restante de vós, que escapou da mão dos reis da Assíria. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 11, ímpar, e rebanho de número 12, par. Rebanho de número 11, ímpar, e rebanho de número 12, par. Vão estar aqui meditando no livro de Neemias, com 13 capítulos. Livro de Neemias, com 13 capítulos. Vamos aqui no livro de Neemias, 13 capítulos. Capítulo 6 do livro de Neemias para os rebanhos de número 11 e rebanho de número 12 estarem meditando. Neemias, capítulo 6, contém 19 versículos, que diz assim: conspirações contra Neemias. Nos versículos 3, 4 e 5. E enviei-lhes mensageiros a dizer: faço uma grande obra, de modo que não poderei ir, porque cessaria esta obra para ir ter convosco. E do mesmo modo vieram mensageiros a mim 4 vezes, e da mesma forma lhe respondi. Então Sambalate, ainda pela quinta vez, me enviou seu moço com uma carta aberta na sua mão. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Escolha aí o seu número de 1 a 24 para você receber um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do nosso Senhor Deus para a sua meditação.
Saiu agora o rebanho de número 13 ímpar e rebanho de número 14 par. 13 ímpar e 14 par. Vamos estar aqui meditando no livro de 1 Samuel, 31 capítulos. 1 Samuel com 31 capítulos. 1 Samuel, capítulo 18, para os rebanhos de número 13 e rebanho de número 14 estarem meditando. 1 Samuel, capítulo 18, que contém 30 versículos, que fala sobre o casamento de Davi. Nos versículos 20, 21 e 22 diz assim: Mas Mical, a outra filha de Saul, amava a Davi, o que, sendo anunciado a Saul, pareceu isto bom aos seus olhos. E Saul disse: Eu lhe a darei para que lhe sirva de laço e para que a mão dos filisteus venha a ser contra ele. Pelo que Saul disse a Davi: com a outra serás hoje meu genro. E Saul deu ordem aos seus servos: Falai em segredo a Davi, dizendo: Eis que o rei te está muito afeiçoado e todos os seus servos te amam agora, pois consente em ser genro do rei. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agora vamos aqui para o nosso recado, que diz assim: muita atenção para todos vocês, todos que são ofertantes e dizimistas nesse ministério do Senhor Jesus ou Cristo para conosco, pois vocês irão se surpreender com as grandes portas abertas para vocês. Lembre-se de pedir também um de nossos templos físicos em sua região e de continuar ofertando e dizimando nesta obra e guardando os comprovantes, independente do valor. Porque todos que se apresentarem em nossos templos físicos com os comprovantes das ofertas e dízimos, independente do valor, terão prioridade em todas as bênçãos e benefícios que chegam junto com as inaugurações de nossos templos físicos em todos os municípios do Brasil. Pois nós damos a garantia de que tudo que você fizer em nome do Senhor Deus, para ou junto conosco, nada disso será em vão. E como o Senhor Jesus afirmou em Lucas 6, 38, diz assim: Dai e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. Então lembre-se também de pedir às autoridades políticas e empresários da sua região, para eles levarem um de nossos templos físicos para o seu bairro, município, estado ou país, e assim serem todos muitíssimos abençoados, independente do segmento religioso de fé. Agora eu estarei apresentando para vocês uma das nossas mais de 100 denúncias que nossas igrejas e canais virtuais estão apresentando, em que nós estamos oferecendo dinheiro e não pedindo, mas sim oferecendo dinheiro para quem provar com base na Bíblia Sagrada de que nós estamos errados ou mentindo. E isso é para que todos vocês vejam a nossa sinceridade, transparência e profundidade do conhecimento e entendimento que é superior ao conhecimento que nós temos sobre as Escrituras Sagradas. Mas lembrando que para você participar, basta a sua igreja ter no mínimo 2 anos de existência física e jurídica a partir da data de lançamento da primeira mensagem com essa proposta disponível em nossos canais. Estarei apresentando para você a denúncia de número 61, que diz assim: As denúncias são mais de 100, sendo essa a denúncia de número 61. E os valores somados para quem provar que são mentiras já ultrapassa mais de 730 milhões de reais em dinheiro. Muita atenção, a nenhuma igreja foi dada autoridade para falar mal de nenhuma das autoridades que constituem os 3 poderes: legislativo, executivo e judiciário. Do legislativo são vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores. Do executivo, prefeitos, governadores e presidentes. Do judiciário, juízes e ministros. E atenção, se você ou a sua igreja fala mal deles, isso está acrescentando atividades e atitudes contra os mandamentos do Senhor Deus e as Escrituras da Bíblia Sagrada, pois está escrito que todas as pragas e maldições vão ir sobre aqueles que têm essas atividades e atitudes. E se você ou quem você trouxer para nós que provar com base na Bíblia Sagrada que essa denúncia e as 12 igrejas virtuais estão mentindo e que você não está adulterando os livros de Mateus 23 com foco no versículo 15 e Apocalipse 22 com foco nos versículos 18 e 19, vai receber o prêmio de 20 milhões de reais em dinheiro. E anuncia essa mensagem de número 22 dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos. E verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Vamos aqui ao sorteio de mais uma oração para dar continuidade ao sorteio dos rebanhos dos 24 verdadeiros
adoradores do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Vamos aqui à oração. Oração de número 8. E lembrando que nossas orações são todas numeradas, assim como as orações no livro de Salmos. Todas elas são numeradas. Oração de número 8 diz assim: Senhor Deus, haja boa paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, com justiça nessa vida, nessa casa, nesse local de trabalho e nesse veículo, através do poder que há no sangue do nosso Senhor Jesus Cristo. Sai agora todo espírito imundo, onde está chegando essa palavra, e toda a palavra irá se cumprir. Em o nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, o meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao sorteio, dar continuidade no sorteio dos rebanhos, dos 24 verdadeiros adoradores do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus o Cristo. Rebanho de número 17, ímpar, e rebanho de número 18, par. 17 ímpar e 18 par vão estar aqui meditando no livro de 2 Tessalonicenses, contém 3 capítulos. Livro de 2 Tessalonicenses contém 3 capítulos. Capítulo 2 do livro de 2 Tessalonicenses. Para os rebanhos de número 17 e rebanho de número 18 estarem meditando. 2 Tessalonicenses, vamos aqui no livro de 2 Tessalonicenses, capítulo 2, contém 17 versículos que fala sobre o anticristo, que diz assim nos versículos 1, 2 e 3. Ora, irmãos, rogamo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com ele, que não vos movas facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo estivesse já perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 7, ímpar, e rebanho de número 8, par. 7, ímpar e 8, par. Vão estar aqui meditando no livro de Eclesiastes, contém 12 capítulos. Livro de Eclesiastes com 12 capítulos. Vamos aqui no livro de Eclesiastes, capítulo 3, para os rebanhos de número 7 e rebanho de número 8 estarem meditando. Eclesiastes, capítulo 3, contém 22 versículos, que diz assim: há tempo para tudo. Nos versículos 2, 3 e 4 diz assim: há tempo de nascer e tempo de morrer, há tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de plantear e tempo de dançar. Glórias ao nosso Senhor Deus, há tempo para tudo nessa vida. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 19, ímpar, e rebanho de número 20, par. 19, ímpar e 20, par. Vamos estar aqui meditando no livro de Lucas, contém 24 capítulos. Livro de Lucas, que contém 24 capítulos. Capítulo 2 do livro de Lucas, para os rebanhos de número 19 e rebanho de número 20 estarem meditando. Lucas, capítulo 2, contém 52 versículos, que diz assim, fala sobre o menino Jesus é levado ao templo. Nos versículos 45, 46 e 47 diz assim: e como não o encontraram, voltaram a Jerusalém em busca dele. E aconteceu que, passando 3 dias, o acharam no templo, assentado no meio dos doutores, ouvindo-os e o interrogando-os. E todos os que o ouviram admiraram a sua inteligência e respostas. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 9, ímpar, e rebanho de número 10, par.
9 ímpar e 10 par. Vamos aqui a mais um livro, o livro de Abacuque, que contém 3 capítulos. Livro de Abacuque, que contém 3 capítulos. Vamos aqui no livro de Abacuque. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Abacuque, capítulo 1, para os rebanhos de número 9 e rebanho de número 10 estarem meditando. Abacuque, capítulo 1, diz assim, fala sobre o protesto do profeta. O protesto do profeta. Contém 17 versículos, capítulo 1. Diz assim nos versículos 12, 13 e 14. Diz assim, não és tu desde a eternidade, ó Senhor, meu Deus, meu santo, nós não morreremos, ó Senhor, para juízo, ou puseste, e tu, ó rocha, o fundaste para castigar, tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal, e a opressão não podes contemplar, porque olhas para os que procedem aleivosamente e te calas, quando o ímpio devora aquele que é mais justo do que ele. E por que farias os homens como os peixes do mar, como os répteis que não têm quem os governe? Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um rebanho. Rebanho de número 3, ímpar, e rebanho de número 4, par. 3, ímpar e 4, par. Vamos estar aqui meditando no livro de livro de Jonas, 4 capítulos. Livro de Jonas, que contém 4 capítulos. Vamos aqui no livro de Jonas. Capítulo 2 do livro de Jonas, para os rebanhos de número 3 e rebanho de número 4 estarem meditando. Capítulo 2 contém 10 versículos, que fala sobre a oração de Jonas para com o Senhor Deus. Diz assim nos versículos 2, 3 e 4. E disse, na minha angústia clamei ao Senhor, e ele me respondeu. Do ventre do inferno gritei, e tu ouvistes a minha voz. Porque tu me lançaste no profundo, no coração dos mares, e a corrente das águas me cercou. Todas as tuas ondas e as tuas vagas têm passado por cima de mim. E eu disse, lançado estou de diante dos teus olhos. Todavia tornarei a ver o teu santo templo. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao último número de rebanho. Saiu o rebanho de número 1, ímpar, e rebanho de número 2, par. Rebanho de número 1, ímpar, e rebanho de número 2, par. Vamos estar aqui meditando no livro de Números, 36 capítulos. Livro de Números com 36 capítulos. Capítulo 33 do livro de Números, para os rebanhos de número 1 e rebanho de número 2 estarem meditando. Números, capítulo 33, que contém 56 versículos, que diz assim, as jornadas desde o Egito até Moabe, nos versículos 5, 6 e 7. Partiram, pois, os filhos de Israel de Ramsés e acamparam-se em Sucote. E partiram de Sucote e acamparam-se em Etã, que está no fim do deserto. E partiram de Etã e voltaram a Pi-Airote, que está de fronte de Baal-Zefon. E acamparam-se diante de Migdol. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agora eu estarei apresentando para vocês mais uma das nossas mais de 100 denúncias que nossas igrejas e canais estão apresentando. Que diz assim, na denúncia de número 94. Antes da esmola do que tiverdes, e tudo vos será limpo. Mas ai de vós, fariseus, porque dais o dízimo da hortelã, da arruda e de todas as hortaliças, e desprezais a justiça e o amor de Deus. Deveis, porém, fazer estas coisas sem omitir aquelas? Nas palavras do Senhor Jesus, nessa passagem de Lucas, capítulo 11, como está escrito na Bíblia Sagrada, o Senhor Jesus, o Cristo, é o único sumo sacerdote, e o mandamento dele, para ser limpo em tudo, é através da oferta. E ele também mandou continuar com os dízimos, que agora são deveres dos reis e sacerdotes, que ele nomeou em todas as nações. E você, ou quem você trouxer para nós que provar com base na Bíblia Sagrada que essa nossa afirmação e as afirmações do Senhor Jesus ou Cristo são mentiras, vai receber 200 milhões de reais em dinheiro.
Essa é a denúncia de número 94, dentre as mais de 100 denúncias, com um prêmio somado de mais de 730 milhões de reais em dinheiro para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras. E se for muito para você competir conosco na Casa dos Milhões, faça um desafio na Casa dos Milhares e iremos examinar se vale a pena nós aceitarmos o seu desafio. E anuncie essa mensagem número 55, dentre as mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos. E verifique todos os outros vídeos com essa mesma hashtag anunciar a mensagem dos séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. Vamos aqui a mais uma oração, ao sorteio de mais uma oração, para poder tirar toda essa carga negativa, todo esse espírito do mal que possa estar te oprimindo de alguma forma ou alguma maneira. E lembrando que nossas orações, todas elas são numeradas, assim como as orações no livro de Salmos, todas numeradas. Oração de número 3. Vamos aqui na oração de número 3, que diz assim: Senhor Deus, o Todo-Poderoso, na autoridade que me foi dada pelo nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo, espírito do mal que está me ouvindo agora, pelo poder que há no sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, sai dessa vida, sai dessa casa, sai desse local de trabalho e sai desse veículo, pelo poder dessa palavra que está sendo enviada para libertar de todo espírito do mal, e haja paz em o nome santo do nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, o meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Gratidão mais uma vez pela presença do Espírito Santo, de verdade, do nosso Senhor Deus. Gratidão pela presença de cada um de vocês. Agora eu peço a vocês que mentalizem em um número de 1 a 24 e façam sua pergunta mentalmente, que no final dessa nossa live, o Espírito Santo de verdade vai estar te enviando um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do nosso Senhor Deus para a sua meditação. E lembrando que nós trabalhamos com sorteios para que não haja manipulações de sentimentos, emoções ou interesse dos seres humanos, para dar total direção ao Senhor Deus, o Todo-Poderoso, para que fosse feita a vontade dele. E em Provérbios 16:33 está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. Então vamos aqui dar continuidade no sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. Glórias ao nosso Senhor Deus, sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor Jesus Cristo. Saiu o livro de Obadias, que contém um capítulo. Obadias com um capítulo. Vamos aqui no livro de Obadias com um capítulo. Obadias com um capítulo que contém 21 versículos, que diz assim, fala sobre a destruição de Edom, nos versículos 12, 13 e 14. Mas tu não devias olhar com prazer para o dia de teu irmão, no dia do teu infortúnio, nem alegrar-te sobre os filhos de Judá, no dia da sua ruína, nem alargar a tua boca no dia da angústia, nem entrar pela porta do meu povo no dia da sua calamidade. Sim, tu não devias olhar satisfeito o seu mal no dia da sua calamidade, nem lançar mão dos seus bens no dia da sua calamidade, nem parar nas encruzilhadas para exterminares o que escapasse, nem entregar os que lhe restassem no dia da angústia. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de 1 Reis contém 5 capítulos. Livro de 1 Reis com 5 capítulos. Perdão. 1 Pedro com 5 capítulos. 1 Pedro com 5 capítulos. Uma revelação aí para alguém. 1 Reis. 1 Pedro, 5 capítulos. Capítulo 5 do livro de 1 Pedro. Capítulo 5 do livro de 1 Pedro contém 14 versículos, que diz assim: conselhos aos presbíteros e aos jovens, nos versículos 4, 5 e 6. E quando aparecer o sumo pastor, alcançareis a incorruptível coroa da glória. Semelhantemente, vós jovens, sede sujeitos aos anciões e sede todos sujeitos uns aos outros, e revesti-vos de humildade, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. Humilhai-vos, pois, debaixo da potente mão de Deus, para que a seu tempo vos exalte. Glórias ao nosso Senhor Deus. Sejam todos muito bem-vindos, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Escolha aí o seu número de 1 a 24, que no final dessa nossa live, o Espírito Santo
do nosso Senhor Deus vai estar te enviando um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do nosso Senhor Deus para a sua meditação. Saiu o livro de 2 Samuel, contém 24 capítulos. 2 Samuel com 24 capítulos. 2 Samuel com 24 capítulos. Não deixe de curtir, comentar, compartilhar essa nossa live para outras pessoas também conhecerem a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Sem dogmas, sem religiosidade, sem manipulação nenhuma do ser humano. Somente o Espírito Santo do nosso Senhor Deus. 2 Samuel capítulo 11. 2 Samuel capítulo 11 contém 27 versículos, que diz assim, fala sobre Davi e Betseba. Nos versículos 5, 6 e 7. E a mulher concebeu e mandou dizer a Davi, estou grávida. Então Davi mandou dizer a Joabe, envia-me Urias o Eteu. Então Davi mandou dizer a Joabe, envia-me Urias o Eteu. E Joabe enviou Urias a Davi. Vindo, pois, Urias a ele, perguntou Davi como passava Joabe, como estava o povo e como ia a guerra. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de 1 Tessalonicenses contém 5 capítulos. 1 Tessalonicenses com 5 capítulos. Vamos aqui no livro de 1 Tessalonicenses, 5 capítulos. Capítulo 1 do livro de 1 Tessalonicenses. Capítulo 1 do livro de 1 Tessalonicenses contém 10 versículos, que diz assim, fala sobre a ação de graças pela fidelidade dos irmãos. Nos versículos 6, 7 e 8 diz assim, e vós fostes feitos nossos imitadores, e do Senhor recebendo a palavra em muita tribulação, com gozo do Espírito Santo, de maneira que fostes exemplos para todos os fiéis na Macedônia e Acácia, porque por vós soou a palavra do Senhor, não somente na Acácia e Acaia, mas também em todos os lugares a vossa fé para com Deus se espalhou de tal maneira que já dela não temos necessidade de falar coisa alguma. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de 2 Pedro contém 3 capítulos. 2 Pedro com 3 capítulos. Vamos aqui no livro de 2 Pedro com 3 capítulos. Capítulo 1 do livro de 2 Pedro. 2 Pedro, capítulo 1, contém 21 versículos, que diz assim, fala que Deus nos chamou. Nos versículos 3, 4 e 5. Como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou, pela sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. E vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, a ciência. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Levítico contém 27 capítulos. Livro de Levítico com 27 capítulos. Livro de Levítico, vamos aqui no livro de Levítico, capítulo 27. Levítico, capítulo 27. Vamos aqui. Capítulo 27 do livro de Levítico contém 34 versículos, que diz assim, fala sobre votos especiais para com o Senhor. Nos versículos 3, 4 e 5 diz assim, se for a tua avaliação de um homem da idade de 20 anos até a idade de 60, será a tua avaliação de 50 ciclos de prata, segundo o ciclo do santuário. Porém, se for mulher, a tua avaliação será de 30 ciclos. E se for de 5 anos até 20, a tua avaliação de um homem será 20 ciclos e da mulher 10 ciclos.
Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao sorteio de mais uma oração, para poder tirar toda essa carga negativa, todo esse espírito do mal que possa estar te oprimindo de alguma forma ou alguma maneira. E darmos continuidade aqui no sorteio dos livros da Bíblia Sagrada. Saiu a oração de número 2. Oração de número 2, que diz assim: Senhor Deus, o Todo-Poderoso, eu peço ao Senhor Jesus para expulsar todo espírito imundo, aquele espírito de anticristo, todo espírito de depressão, espírito de opressão, que possa estar oprimindo a vida de alguém do seu rebanho, dos 24 verdadeiros adoradores. Sai agora pelo poder que há no sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, e que haja a tua paz, a tua graça e a tua alegria, em o nome santíssimo do nosso Senhor Jesus Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, o meu muitíssimo. Amém, Senhor Deus. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui dar continuidade no sorteio dos livros da Bíblia Sagrada, e em Provérbios 16, 33, está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. Vamos aqui dar continuidade. Escolha aí um número de 1 a 24, para no final dessa nossa live, o Espírito Santo do nosso Senhor Deus está te enviando um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas para a sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Permita o Espírito Santo do Senhor Deus estar falando ao seu coração. Saiu o livro de Isaías, que contém 66 capítulos. Isaías com 66 capítulos. Capítulo 53 do livro de Isaías. Vamos aqui no capítulo 53 do livro de Isaías, que contém 12 versículos, que diz assim: fala sobre os sofrimentos do Messias. Nos versículos 3, 4 e 5 diz assim: era desprezado e o mais indigno entre os homens, homens de dores e experimentando nos trabalhos, como um de que os homens escondiam o rosto, era desprezado e não fizemos dele caso algum. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus o oprimido. Mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Glórias ao nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. É o único digno de toda honra, toda glória e todo louvor, porque ele levou consigo todas as nossas dores, enfermidades, nossos pecados, tudo foi com ele, para mais honra e glória do nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Malaquias contém 4 capítulos. Livro de Malaquias com 4 capítulos. Vamos aqui no livro de Malaquias, que contém 4 capítulos. Capítulo 1 do livro de Malaquias. Vamos aqui no capítulo 1 do livro de Malaquias, que contém 14 versículos, que fala sobre o amor de Deus por Israel. Nos versículos 2, 3 e 4 diz assim: e vós tenho amado, diz o Senhor, mas vós dizeis: em que nos tem amado? Não era Esaú irmão de Jacó? Disse o Senhor: todavia amei a Jacó e aborreci a Saul. Fiz dos seus montes uma assolação e dei a sua herança aos chacais do deserto. Ainda que Edom diga: empobrecidos estamos, porém tornaremos a edificar os lugares desolados. Assim diz o Senhor dos Exércitos: eles edificaram e eu destruirei. Eles serão chamados territórios de impiedade e povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de 3 João contém apenas um capítulo. Livro de 3 João com apenas um capítulo. 3 João com um capítulo que contém 15 versículos, que fala sobre o apóstolo João elogiando os seus discípulos por permanecerem na verdade e praticar a verdade. Nos versículos 6, 7 e 8 diz assim:
que em presença da igreja testificaram do teu amor, aos quais se conduzires como é digno para com Deus, bem farás, porque pelo seu nome saíram nada tomado dos gentios, porque aos tais devemos receber para que sejamos cooperadores da verdade. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Marcos contém 16 capítulos. Livro de Marcos que contém 16 capítulos. Vamos aqui no livro de Marcos, capítulo 4. Capítulo 4 do livro de Marcos. Vamos aqui no capítulo 4 do livro de Marcos, que contém 41 versículos, que fala sobre a parábola da semente. Nos versículos 27, 28 e 29 diz assim: então dormisse e se levantasse de noite ou de dia, e a semente brotasse e crescesse, não sabendo ele como. Porque a terra por si mesmo frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, por último o grão, cheio na espiga. E quando já o fruto se mostra, mete-lhe logo a foice, porque está chegada a ceifa. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui a mais um livro. Livro de Amós contém 9 capítulos. Livro de Amós com 9 capítulos. Amós, 9 capítulos. Capítulo 6 do livro de Amós. Capítulo 6 do livro de Amós contém 14 versículos, que diz assim: fala sobre a indiferença das nações. Nos versículos 3, 4 e 5. Ó vós, afastais o dia mau e fazeis chegar o assento da violência. Ai dos que dormem em camas de marfim e se estendem sobre os seus leitos e comem os cordeiros do rebanho e os bezerros do meio do curral, que cantam ao som da viola e inventam para si instrumentos musicais, assim como Davi, que bebem vinhos em taças e se ungem com os mais excelentes óleos, mas não se afligem pela ruína de José. Glórias ao nosso Senhor Deus. Vamos aqui ao último livro a ser sorteado. Meditem aí na sua pergunta, faça a sua pergunta mentalmente, que daqui a pouquinho o Espírito Santo do nosso Senhor Deus vai estar te enviando um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas para a sua resposta e para a sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Saiu agora o livro de Êxodo, 40 capítulos. Êxodo com 40 capítulos. Vamos aqui no livro de Êxodo, capítulo 29. Êxodo, capítulo 29. Êxodo, capítulo 29, que contém 46 versículos, que diz assim: as cerimônias de consagração. Nos versículos 1, 2 e 3 diz assim: isto é o que lhe hás de fazer para os que santificar, para que se administre o sacerdócio. Toma um novilho e 2 carneiros sem mácula, e põe pão e bolos sem fermento, amassados com azeite, também coscorões sem fermento, untados com azeite, com flor de farinha de trigo os farás, e os porás num cesto, e os trarás com o novilho e os 2 carneiros. Glórias ao nosso Senhor Deus. E lembrando que por nós trabalharmos com a numerologia da Bíblia Sagrada, eu li apenas 3 versículos de cada capítulo sorteado, mas é necessário que você venha ler o capítulo todo para a sua meditação. Assim você vai trazer para a sua presença anjos celestiais e o Espírito Santo de verdade do nosso Senhor Deus, seja onde vocês estiverem meditando nas Escrituras Sagradas. E lembrando mais uma vez a todos vocês que nós trabalhamos com sorteios para que não haja manipulação de sentimentos, emoções ou interesse dos seres humanos, para dar total direção ao Senhor Deus, o Todo-Poderoso,
para que fosse feita a vontade dele. E em Provérbios 16, 33, está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. Agora vamos aqui para a revelação dessas nossas denúncias que eu apresentei para vocês, que diz assim: essas denúncias te trazem um mínimo de 4 formas para você agir com elas. Em primeiro lugar, examinar a si mesmo. Em segundo lugar, examinando a sua fonte de segmento de fé espiritual religioso. Em terceiro lugar, agir defendendo pessoas que estão sendo vítimas de segmento de fé de forma errada. E em quarto lugar, é para você ter material de trabalho para você agir e assim receber as recompensas. Examine em Mateus 16, do 24 a 27 e João capítulo 15. E também lutar contra as 4 atividades que são iniquidade, impiedade, anticristo e seita, pois são mandamentos do Senhor Jesus. Examine em Mateus capítulos 5, 7, 13, 15 e 23 e em João capítulo 7. Agora vamos aqui ao sorteio dos 24 números que eu pedi para vocês meditarem aí, fazer a sua pergunta mentalmente para agora. O Espírito Santo, de verdade do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, está te enviando um livro e um capítulo das Escrituras Sagradas do nosso Senhor Deus para a sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Permita o Espírito Santo do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso, estar falando ao seu coração. Então escolha aí um número de 1 a 24, que agora você estará recebendo um livro e um capítulo para a sua meditação. Se você escolheu o número 21, vai meditar no livro de 2 Coríntios, capítulo 6. Se você escolheu o número 22, vai meditar no livro de Daniel, capítulo 5. Número 8, Atos, capítulo 10. Número 15, 2 Crônicas, capítulo 30. Número 17, Neemias, capítulo 6. Número 16, 1 Samuel, capítulo 18. Número 10, 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Número 9, Eclesiastes, capítulo 3. Número 3, Lucas, capítulo 2. Número 24, Abacuque, capítulo 1. Número 5, Jonas, capítulo 2. Número 11, Números, capítulo 33. Número 23, Obadias, capítulo 1. Número 12, 1 Pedro, capítulo 5. Número 20, 2 Samuel, capítulo 11. Número 18, 1 Tessalonicenses, capítulo 1. Número 13, 2 Pedro, capítulo 1. Número 1, Levítico, capítulo 27. Número 7, Isaías, capítulo 53. Número 4, Malaquias, capítulo 1. Número 19, Ricardo, seu número aí, ó. Número 19, vai meditar no livro de 3 João, capítulo 1. 3 João, capítulo 1, para quem escolheu o número 19. Número 2, Marcos, capítulo 4. Número 14, Amós, capítulo 6. E número 6, Êxodo, capítulo 29. Glórias ao nosso Senhor Deus, sejam todos muito bem-vindos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Não deixe de se inscrever ou nos seguir, dependendo da rede social que vocês estiverem nos assistindo, porque lembrando que todos os inscritos e seguidores estarão recebendo orações todos os dias de madrugada e uma vez por semana orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. Agora vamos aqui para nossas finalizações, que diz assim: muita atenção nos benefícios e importância em você ser seguidor ou inscrito ou membros ou ofertante de uma de nossas igrejas virtuais, e também de você interagir com nossas 12 igrejas virtuais, seguindo, se inscrevendo, curtindo, comentando e compartilhando, e principalmente escolhendo um número para receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação, além de receberem orações todos os dias de madrugada pelo nosso sacerdote e apóstolo, e uma vez por semana orações diretamente de cima do monte. Você também tem a flexibilidade nos horários, desde as 6 horas e 48 minutos da manhã, na @ Igreja 70 Santos, na parte da tarde, a partir das 16 horas e 48 minutos na @AIG 1318 37 300 e até às 1 hora e 12 minutos da madrugada na @Igrejas Benditas, para buscar o Senhor Deus, seja onde você estiver.
e receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas para você adquirir conhecimento e material de trabalho para você fazer a sua obra para com o Senhor Deus e receber as recompensas. Examine Mateus 16, do 24 a 27 e João capítulo 15. Também vai receber bases da Bíblia Sagrada concedidas pelo Senhor Deus diretamente para você e assim orar corretamente para após fazer a sua obra, receber a verdadeira esperança do Senhor Jesus em sua vida e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda a obra do mal. Todos os horários de início e fim de todas as nossas lives estão seguindo de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada. E dependendo da rede social, o link e o horário das lives de nossas igrejas virtuais e outras informações importantes vão estar na descrição do vídeo em outras redes sociais. Abra o nosso perfil clicando na foto ou nome da igreja que está aparecendo na tela e vá na aba de seguindo, onde você encontrará nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais parceiros. E lembre-se de conferir todas as nossas mais de 100 denúncias apresentadas em nossos canais, incluindo as mensagens com a hashtag Anunciar na Mensagem dos Séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual. E cada uma delas vale desde 12 milhões de reais até 200 milhões de reais para quem provar com base na Bíblia Sagrada que são mentiras. E se você quiser levar um de nossos templos físicos para a sua região, seja seu bairro, município, estado ou país, basta entrar em contato conosco através do privado de uma de nossas redes sociais e nossa produção vai estar retornando o contato com as informações necessárias e tirando todas as suas dúvidas. Lembrando que conosco os obreiros recebem seu salário, as pessoas têm acesso a comer, beber, dormir, vestir e calçar, secretarias de empregos e trabalhos, oportunidades e recursos para fazerem a sua obra para com o Senhor Deus, além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso, desde que pregue 100% as escrituras da Bíblia Sagrada. Ricardo, saiu para você no número 19, 3 João capítulo 1. 3 João capítulo 1, que você vai meditar nas escrituras sagradas. Glórias ao nosso Senhor Deus. Agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui no Brasil e também vocês de Portugal, Estados Unidos, Angola, Moçambique, Índia, Bangladesh, Rússia, México, África do Sul, Dinamarca, Inglaterra, Canadá, Itália, França, Espanha, Alemanha, Paraguai, Uruguai, Chile, Argentina, Japão, Colômbia, Turquia e todos que ainda não sabemos que acompanham nossas lives de segunda a sexta, de todas as nossas 12 igrejas virtuais, ministérios e canais. E assim sejam todos muitíssimos abençoados com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Gratidão pela presença do meu Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, nessa live. Gratidão pela presença do Espírito Santo de verdade. Gratidão pela presença de cada um de vocês que permaneceu comigo até o final. E se você também chegou no decorrer dessa nossa live, fico imensamente grato. E em Colossenses capítulo 2, versículo 5, está escrito assim: porque ainda que esteja ausente quanto ao corpo, contudo, em espírito estou convosco, regozijando-me vendo a vossa ordem e a firmeza da vossa fé em Cristo. Mesmo ausente ao corpo, estamos juntos, todos, em um só Espírito, tudo para mais honra e glória do nosso Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém. Fiquem todos com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. E aguardo vocês na nossa próxima live, às 18h07, de segunda a sexta. Tudo para mais honra e glória do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias, aleluia, e o meu muitíssimo amém.